E é para repercutir os primeiros balanços e a expectativa para o restante dessa temporada, que eu chamo agora o analista de investimentos do Endbank, o Fernando Bresciani, que já está aqui comigo. Fernando, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, muito obrigado. Fernando, eu quero começar com os bancos, né, que realmente abriram essa temporada, tiveram lucros robustos, mas com algumas diferenças muito claras em relação ao ritmo. E aí eu quero entender do teu ponto de vista, o que dizem esses primeiros números sobre a real saúde do sistema financeiro? Vamos lá. Como esperado, os bancos entregaram resultados sólidos, parrudos, né? Cresceram no trimestre, cresceram no ano, e tudo indica que eles ainda vão entregar um primeiro trimestre e um primeiro semestre muito forte, né? Nós vimos a inadimplência crescer no país ao longo dos últimos meses, mas os bancos fizeram um dever de casa muito bom. A inadimplência dentro desses três bancos, Itaú, Santander e Bradesco, ela está bem monitorada, ou seja, eles estão fazendo o dever de casa e a inadimplência deles está abaixo da média nacional. Isso preocupa porque a gente vê o juro muito elevado, isso provoca um aumento da inadimplência, como eu falei, não é? E um aumento de endividamento das famílias. Quando a gente pega nas grandes empresas, o volume de crédito não tem crescido tanto e a inadimplência está super controlada. Mas quando a gente vê a inadimplência nas pequenas e médias empresas, essas sim estão sofrendo e a gente vê isso nos três balanços, né? O Itaú, ele opera numa classe de uma renda mais elevada, então ele não está tão exposto à pequena e média empresa e à pessoa de baixa renda. Por isso ele tem a menor inadimplência do setor, quer dizer, 1,9. Já quando a gente vê Santander e Bradesco, eles estão tentando operar numa renda mais elevada, mas eles ainda sofrem com essa inadimplência. Então, ambos têm uma inadimplência aí na faixa de 4%. Com certeza, quer dizer, a gente olhando os três balanços, eu acho que o vencedor aí foi o Itaú, que entregou uma receita em linha, uma queda de renegociação de dívida e um balanço realmente mais sólido que os outros, né, em linha. O Santander, ele teve uma receita um pouco mais baixa, um aumento, uma inadimplência mais elevada, e o lucro ficou em linha por conta de uma taxa de R menor. Já no Bradesco, ele entregou um crescimento bem forte, não é? A inadimplência segue elevada, mas ele deu um guidance mais conservador para esse ano. Mas ele vem muito bem, ele vem entregando o dever de casa como prometido, que ele quer recuperar o ROI histórico até 2027. Agora, Fernando, até que ponto esses resultados aí dos bancos, né, reflete competência operacional e até que ponto ainda também carrega o efeito desse ciclo de juros elevados aqui no Brasil? Eu acho que os três mostram uma competência operacional muito boa, porque você gerir essa massa de recursos nesse momento com juro tão elevado, né, de implência elevada, eles estão fazendo o dever de casa muito bem feito, não é? E sobre o momento da economia, eu acho que eles vão continuar entregando resultados ainda muito bons no segundo semestre. Eu esqueci a sua segunda pergunta, desculpa. Até que ponto também não poderia ter um efeito carregado aí desse ciclo de juros elevados do Brasil? Isso acontece porque o juro bate em toda a carteira de crédito deles, né? A carteira de crédito deles continua crescendo, a receita deles também com essa inflação continua crescendo, então esse juro ajuda muito eles. Agora, quando a gente começar a ter, enfim, a expectativa é que a taxa de juros comece a ceder a partir de março, mas ela vai cedendo aos poucos, então a gente vai ver o efeito disso mesmo no segundo semestre. Isso deve melhorar um pouco a inadimplência no segundo semestre e aumentar o volume de crédito. Então eles deixam de ganhar só no juro e passam a ganhar no volume. Bom, além disso, né, também há uma grande preocupação do quanto que a gente nessa movimentação ainda tem outros bancos que a gente vai ver, né, divulgando resultados, como por exemplo o Banco do Brasil, e há uma grande preocupação de alguns terem uma dependência maior em relação, inclusive, à inadimplência, principalmente por causa do setor do agronegócio. A gente tem diversos relatórios já mostrando que no ano passado, né, o número de recuperação judicial chegou a bater recorde e o setor do agronegócio lidera sobre isso. Então, olhando agora para frente, né, pensando do que a gente ainda pode esperar de resultados no setor de bancos, Banco do Brasil, Fernando, ainda pode ser um trimestre preocupante?
Olha, o Banco do Brasil, ele sofreu no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre por conta do aumento da inadimplência do setor agrícola. Quer dizer, o setor agrícola passou por dificuldades e aí ele não deixou só de pagar o banco, o agricultor, ele deixou de pagar toda a cadeia. Então, a inadimplência, quer dizer, veio também de outras pessoas, outras empresas agrícolas ligadas ao setor por não receberem dinheiro do agricultor. Então, foi uma avalanche que bateu em todo mundo, não é? O que, que a gente pode esperar do quarto tri? O Banco do Brasil fez uma boa renegociação de dívidas, a mais, então a gente deve ver isso no quarto tri refletindo, mas ele também deve baixar um pouco mais de provisão para dívidas que não tinham mais jeito ou quem entrou em recuperação judicial. Ele, para não entrar numa fria, né, de certa forma, não renegociou essas pessoas, então ele acaba de baixar e aí, do primeiro tri para frente, a expectativa é que essa inadimplência vai caindo tri a tri, não é? Porque a renegociação parece que foi bem forte, foi bem elevada. Agora, nós tivemos em 2024 um problema de clima, quer dizer, no sul toda aquela chuva no primeiro semestre, e no segundo semestre toda a seca, com fogo em diversas regiões. Isso bateu no agricultor, ele ficou inadimplente, isso bateu em 2025. Já a safra de 2025 foi uma safra recorde. Então, nós devemos ver uma menor inadimplência em 2026. Só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, Fernando, como que está a tua expectativa, né? Além, né, do setor de bancos, quais setores você acredita que podem realmente surpreender positivamente ainda nessa temporada de balanços? Olha, eu acho o seguinte, quer dizer, como a gente está vendo, em relação aos setores, a minha expectativa é que os bons balanços venham dos bancos, das empresas de energia elétrica, das empresas de saneamento, né? E das empresas de commodity. A Vale deve ter um resultado muito forte, né? Muito bom. E as empresas de petróleo sofrem com a queda do preço do barril, mas ganham com aumento de produção. Então, os setores escolhidos são bancos, energia elétrica, saneamento e mineração. Eu acho que esses são os vencedores. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, Fernando. Conversamos com o Fernando Bresciani, que é analista de investimentos do Endbank. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Até uma próxima. Obrigado, foi um prazer. Bom dia. Obrigada.